vamos respondendo a isso. Vocês acham que existe uma relação amorosa ideal? Essa é a pergunta, essa é a provocação de hoje, né? Existe uma relação amorosa ideal? O que que vocês acham? Existe, não existe? O que que parece que, é, é, na opinião de vocês, o que que pode parecer uma, uma, uma relação amorosa ideal? O que que se espera normalmente daquilo que a gente poderia chamar de uma relação amorosa ideal? O que que vocês acham? Me digam aqui, principalmente o pessoal que está no Instagram, o que que vocês pensam sobre isso? Existe ou não uma relação amorosa ideal? E enquanto vocês vão colocando, enquanto o pessoal vai entrando, hoje esse é o nosso tema, né? Depende de cada um, né, Mônica? Mas dentro da visão de vocês, o que que seria. Pergunta difícil. A hora da DR, gente, nunca são temas fáceis, né? Discutir relação é sempre. Passa sempre a ser uma questão difícil, né? Concorda? Então, né, não tem como, né? Ser uma relação fácil, né? Nós vamos estar sempre discutindo aquela relação ideal. Denise Piton, ideal ou perfeita? Esse é que é o problema, né, Denise? Ideal ou perfeita, né? Muitas vezes a gente busca uma relação ideal, uma relação perfeita. Quando eu coloco ideal aqui, é justamente porque a gente coloca num nível de características, e esse é um problema, né? Porque muitas vezes elas não são reais, né? Elas não estão dentro da nossa realidade, né? Então, uma relação ideal, e é por isso, porque ela está no nível da ideia, o nível daquilo que a gente desejaria, nós tendemos a colocar os critérios, né, o checklist em relação a essa relação ideal no nível muito distante do real, no nível da perfeição. E por isso, então, que a gente tem uma dificuldade. Então, a ideal, quando a gente está associando a perfeição, ela traz muitos problemas para nós. E eu recebo muitas pessoas que estão frustradas nas suas relações porque, de alguma forma, elas têm uma expectativa de um atendimento de algumas dessas características muito distante daquilo que seja real ou, às vezes, até que seja viável numa relação, né? E isso acontece com muita frequência, né? Muito mais, né? É, aí a Anabela diz que não acredita, né? Que não existe uma relação ideal, uma relação perfeita. Elizabeth concorda. Às vezes a gente quer tudo perfeito, é exato, né? Denise, o que a gente quer, né? Muitas vezes a gente quer tudo perfeito. E esse é que é um problema. Uma coisa é nós buscarmos uma relação perfeita. E aí eu já vou começar a colocar um dos elementos importantes dessa reflexão aqui de hoje. Uma coisa é a gente buscar a relação perfeita. A outra coisa é quando a gente busca aperfeiçoar a relação. Vejam, a gente então, muitas vezes, coloca um patamar de perfeição, a gente então busca esse padrão de perfeição, e isso fica tão distante da realidade que a principal consequência disso é a frustração, né? Ou seja, a frustração que você acaba tendo de colocar a sua expectativa de tal forma numa perfeição que você não olha para o real, para a relação que você tem. E aí, ao invés de você conseguir trabalhar na relação que você tem, para poder então ir aperfeiçoando essa relação, você acaba sentindo a diferença entre o que você tem e o que falta. Eu costumo dizer que nós sofremos por completude, né? Nós sofremos pelo que falta, por aquilo que daquilo que a gente precisa alcançar para a perfeição. Então, ao invés da gente se manter no real para poder buscar e olhar para o ideal e buscar os recursos para isso a partir do que a gente tem, a gente fica lamentando o que a gente não tem. Esse, então, é um dos grandes problemas. Nas relações, a gente tem uma expectativa de um tipo de relação
perfeita, idealizada, e a gente fica lamentando não ter. Então a gente fica sempre observando o que não tem. A gente sofre pelo que falta e não desfruta daquilo que a gente tem. E aquilo que a gente tem como base para aquilo que a gente pode vir a conseguir. A, pode vir a buscar pelo aperfeiçoamento. Então, muito mais do que a perfeição dessa relação, é a gente aperfeiçoar a relação que nós temos na direção daquilo que seria melhor. Então, buscar ser perfeito é uma coisa, aperfeiçoar é outra, né? É outra perspectiva, né? Anabela coloca, as relações colocam as nossas partes internas em evidência, então para isso são ideais. Aí eu não acredito, pura ilusão. O ideal para mim não será o ideal para outra pessoa, mas para mim será aquela relação que nos traz evolução. Ora, essa evolução poderá ser através de trazer o melhor de cada um ao de cima e outra, né? A Denise, perfeito. Talvez o pior, mas havendo aceitação, amor, respeito, tolerância e respeito pelos limites de cada um, pronto, aí nós já temos uma relação que não pode não ser ideal, mas ela é muito mais saudável. Então, a pergunta talvez importante nesse momento inicial é por que então parece que nós mantemos uma certa, muitos de nós mantêm uma certa ilusão de uma relação ideal. Existem umas expectativas irreais, né, em relação a essa questão do relacionamento ideal, que são muito frequentes, né? Algumas dessas ilusões, né, das expectativas que nós criamos em relação a esse relacionamento ideal. Algum deles, o primeiro deles é que nós vamos encontrar uma pessoa que vai nos completar. Nós vamos encontrar a nossa cara metade, a alma gêmea. Alguém que parece, então, que encaixa de uma tal forma que nós temos, então, essa busca. Uma pessoa certa que parece que vai nos completar. E é claro que nós estamos buscando esse tipo de conexão, nós estamos buscando um tipo de... A Mônica está perguntando aqui se existe relação saudável. Há esperança, Mônica. Existe sim relações saudáveis, né? Nós precisamos nos mobilizar para encontrar, mas existem relações saudáveis. São desafiadoras, mas existem relações saudáveis, né? Mas elas não têm esse contorno de perfeição como essas ilusões que a gente está colocando aqui, elas têm. Muitos de nós estão buscando isso, né? Encontrar como relação ideal aquela que então se encaixa, que a gente tem uma pessoa que completa perfeitamente, que nos entende perfeitamente, que nos aceita perfeitamente, né? E que, de alguma forma, há uma outra ilusão, né? De que então, se é um encontro que a gente tem de uma pessoa que é um amor sincero, que é um amor verdadeiro, então que não tem conflito, então que não tem diferenças, em que não tem instabilidade, como se isso representasse então um amor ideal. Mas vejam, antes de falar até de outras ilusões, né, de outras expectativas ilusórias, o conflito ele é inevitável. O conflito ele é inevitável. Ontem eu estava fazendo um encontro aqui online com o pessoal que vai participar da imersão e eu estava falando sobre isso, né? O conflito ele é inevitável porque, gente, quando nós nos propomos a uma relação, e aqui estamos focando muito a relação amorosa, aonde, de alguma forma, nós estamos falando do encontro de duas pessoas, nós estamos falando de duas pessoas diferentes, duas pessoas que têm histórias de vida diferentes, que têm história familiar diferente, duas pessoas que têm um passado diferente, características diferentes e que resolvem trocar, conviver num espaço de intimidade, de parceria, de construção em conjunto. Então é inevitável o conflito. Então nós temos, de modo geral, muitas pessoas têm uma ilusão de que nós não vamos ter conflito. O conflito ele é inevitável e eu diria, então, já aí falando para a Mônica, né? Além de inevitável, ele é saudável. Por quê? É o conflito e a diferença que faz com que a gente cresça, que faz com que a gente possa questionar os nossos pontos de vista, que a gente possa se colocar no lugar do outro. Ou seja, o conflito ele leva, não necessariamente, conflito é diferente de confronto. Conflito é a diferença de dois pontos de vista, de duas características, duas formas de ver
opiniões diferentes, quer dizer, então isso é saudável, porque isso faz a gente enriquecer os nossos pontos de vista, faz a gente desenvolver um nível de empatia, de tolerância, e isso é fundamental numa relação. Então, agora, nós temos uma ilusão de que o amor ideal é aquele que não teria conflitos, né? Aquele que seria, então, não tendo conflitos, onde o outro, por exemplo, sabe exatamente o que a gente quer, que é quase que capaz de adivinhar o que a gente precisa. E aí, então, nós temos um problema de comunicação, porque parece que a gente não tem necessidade de comunicar, ou de ser claro, de ser transparente, colocar limites, porque parece que o ideal seria que o outro entendesse plenamente. A questão da gente não ter diferenças de necessidade, onde o outro entende a nossa necessidade e isso se completa de uma forma harmônica. Isso não se traduz na realidade, onde nós temos pessoas diferentes, com dinâmicas diferentes, com ritmos diferentes, ritmos emocionais de vida diferentes, fazendo com que então essas questões dessa combinação, elas não fiquem numa harmonia total, mas nós temos uma ilusão de que isso então seria a representação de um amor ideal, né? A gente fica muitas vezes nessa expectativa de um relacionamento perfeito, que é aquele então, onde o amor resolve todos os problemas, onde o fato de nós termos afeto um pelo outro resolve todas as diferenças, onde tudo se harmoniza. Só que, com essas diferenças pessoais que nós estamos falando, o nível de harmonização, o nível de evitação dessas diferenças, ele chega a ficar quase no nível do impossível. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas diferentes, nós estamos falando de perspectivas diferentes, de momentos de vida diferentes. Então, muitas vezes nós vamos ver, por exemplo, situações de variação de humor, por exemplo, numa mulher que tem num ciclo menstrual mensal um tipo de mudança de hormônio, que tem uma mudança de humor. Se você tem um parceiro que não consegue compreender isso, que não consegue ser flexível a isso, mas se você também não consegue perceber a necessidade de ir reconhecendo a sua irritabilidade, o seu cansaço, também ser capaz de dosar isso, evidentemente vai haver um conflito. Então, imaginar que esses percalços, essas questões vão ocorrendo na nossa vida, elas não ocorressem para que fosse ideal, chega a ser até ingênuo, né? Ou seja, que você não tem, então, um tipo de conflito, um tipo de problema, um tipo de desequilíbrio, como sendo, então, a demonstração e a expressão de um relacionamento que fosse melhor, fosse preferível. É desejável, mas ele fica tão distante da realidade que a gente acaba se frustrando por alguma coisa que está nossa. Por isso que a gente chama de ideal, ele no nível da ideia, ele muitas vezes está distante do real. O que não quer dizer que a gente vai buscar, não deixar de buscar isso, ou que a gente vá tolerar ou aceitar qualquer coisa. Mas o que eu vejo de muito problema e de sofrimento é porque as pessoas, elas colocam então a sua expectativa de atender a um nível ideal de relacionamento tão grande que elas então, quando lidam com aquilo que é real do seu parceiro, da dificuldade dessa interação, dessa fluidez que não é necessariamente próxima do ideal, elas se frustram porque elas ficam presas no ideal. E aí elas não conseguem desfrutar ou até fazer uma escolha em relação àquilo que elas têm, do que falta. Então, para isso, a gente precisa ver esse tipo de consciência do que está acontecendo, do que é real, do que é bom, do que eu suporto, do que eu não suporto. Porque senão a gente coloca esse nível lá em cima, né, da nossa barra, né, do sarrafo lá em cima. Porque essa ilusão de que, então, o relacionamento ideal, um relacionamento que é sempre fácil, que é sempre harmonioso, que as pessoas estão sempre sendo muito delicadas uma com a outra e que não há esses momentos de alteração de um e de outro, né? É ilusório, porque todos nós, ao longo da nossa vida, da nossa trajetória, independente da relação, vamos ver, dependendo do momento que estamos, tal, as oscilações de humor, das nossas preferências, hábitos que vão mudando. Então, o relacionamento numa proposta de viver a dois com essas diferenças faz com que esse tipo de ilusão, por exemplo, uma outra muito comum, né, essas ilusões que acabam deteriorando a experiência do amor real, do relacionamento real, é de, por exemplo, não compreender que depois daquela intensidade, às vezes inicial, de uma paixão, de um tipo de desejo, de uma excitação, que então, havendo uma normalização desse movimento do desejo, da expressão sexual, do ritmo de vida sexual, ou de paixão, desse tipo de mobilização,
achar que porque houve uma mudança, se esfriou, então é porque não tem amor. Então, assim, uma coisa é realmente o relacionamento esfriar ao ponto de não ter troca afetiva, de não ter troca física. Então, aí nós temos uma coisa que realmente se aproxima de um problema na relação. Mas há uma ilusão, muitas vezes, de que se mantivesse um tipo de excitação, de motivação, de paixão, num nível inicial onde tem toda uma compreensível mobilização pela novidade, como se mantivesse. E se não se mantém isso, então é porque o amor deixou de acontecer. Veja que nessa hora há uma confusão entre paixão e amor. E paixão é uma coisa, amor é uma outra coisa. Estar permanentemente motivado, excitado, desejando, não necessariamente tem uma relação com as outras dimensões que nós podemos chamar de amor. Então isso é muito comum, as pessoas então concentrarem-se num tipo de troca, num dos níveis de troca que elas têm, mas não percebem que se daquele nível de troca é intenso, faz sentido e é significativo, existem outras dimensões que, não sendo atendidas, começam a deteriorar essa relação. Então, você pode ter, inclusive, uma atração física que permanece muito alta e normalmente começa a ter uma diferença entre os parceiros, aí com o tempo você começa a demandar um pouco mais de carinho, um pouco mais de companhia, um pouco mais de presença, um pouco mais de interesse, e o seu parceiro está querendo toda noite transar, está querendo toda noite fazer algum tipo de atuação muito sexualizada. Isso às vezes começa a mostrar a incompatibilidade, né, entre uma expectativa e outra. Então, esse tipo de esfriamento, esse tipo de ajuste, ele é necessário de uma paixão inicial que, mesmo reduzindo, ela começa a ser compensada por um aumento de alguma outra coisa. Porque o convívio também pode, e espera-se que, eleve o nível de afinidade, de amizade, de respeito, de afeto, de projetos comuns que acabam trazendo um complemento para aquele inicial, aquela inicial explosão de paixão, de desejo, de uma percepção muito física. Então, o amor ele vai modulando, porque o amor não é, o amor é uma composição, né, de várias coisas. Eu costumo dizer que o amor, a gente tem dificuldade de falar do amor, porque na verdade a gente não sabe o que é o amor. Se eu fico tentando pensar no que é o amor para poder então amar, isso é muito confuso, porque a gente não tem essa noção exata. A gente não tem uma percepção do que é o amor. A gente está buscando uma coisa, mas que é muito etérea, né, muito subjetiva. Eu costumo dizer que o mais importante é nós procurarmos nos fixar nos filhotes do amor. Porque quando eu começo a me fixar nos filhotes do amor, eu começo então a desenvolver um estado amoroso. Então tem os filhotes do amor, que tem justamente a ver com o meu modelo de relacionamento, um modelo de relacionamento 5D, que é o tipo de modelo que nos ajuda a entender por que muitas vezes os nossos relacionamentos falham, por que muitas vezes a gente fica frustrado, né? Denise Piton, já ia perguntar isso mesmo, o que é o amor? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né, Denise? O amor existe mesmo? Existe. A experiência, como já foi falado aqui, a experiência desse amor ela é diferente para cada um de nós, mas essa sua pergunta ela tem a ver com isso que eu estou falando agora, né, Denise? Que nós temos uma visão também ilusória, romantizada, de uma experiência amorosa que é alguma coisa tão arrebatadora, tão plena, tão preenchida, de uma tal intensidade que quando a gente vai para a vida normal, a vida das relações reais, e veja, não vou nem. Aqui, Denise, vou abrir um parênteses, não é nem ou apenas com relações amorosas. Nós podemos falar de relação familiar. Quantas mães e filhos e filhas têm dificuldade de experimentar um amor materno, um amor filial, por conta das diferenças? E aí a gente fala assim, nossa, mas então parece que minha mãe não me ama, ou então eu não amo a minha mãe. Há uma mãe que chega para mim, mas eu não amo aquele meu filho igual ao outro. Por quê? Porque a gente fica numa romantização de um estado de amor que é muito distante da nossa realidade. Por isso que eu costumo dizer assim, esqueçam essa questão de sentir o amor. Deixe de lado, porque a gente não tem nível de consciência e de compreensão sobre isso. Agora, nós podemos buscar esse estado amoroso observando os filhotes do amor.
Os filhotes do amor são coisas mais palpáveis, são aquelas coisas que são observáveis, estão nas atitudes, estão nos comportamentos, estão no que nós sentimos quando estamos nos relacionando. Então, quero tratar isso na imersão. É só isso, né? Vamos tratar na imersão presencial do final de semana do Rio de Janeiro, nós vamos resgatar o contato com o amor. Só isso, né? Mas, quando a gente destrava dos nossos medos, nós nos aproximamos da experiência dos filhotes do amor, Denise. Não tenha dúvida. Muitas vezes, e aí esse é um ponto importante, né? Por que então a gente tem tanta essa dificuldade? Quando a gente experimenta esse tipo de distanciamento, né? Essa defasagem entre aquilo que a gente esperava, ou aquilo que a gente desejava experimentar, e daquilo que a gente realmente vive, nós tendemos a ter reações que vão trazer um nível de sofrimento muito significativo para as pessoas. O primeiro delas é uma frustração constante. Quando a Denise está falando isso, dá para imaginar, né? O nível de frustração, né? Ou seja, poxa, então eu estou aqui me relacionando, encontro alguém legal, alguém que tem um sexo bacana, mas tem isso, falta aquilo outro, então não é o amor. E aí parece que então alguém encontra o amor, mas a gente começa então a ter uma frustração, porque parece então que a gente não é capaz de viver isso, que a gente não sabe o que é isso. Então, quando a gente tem uma relação, parece que nunca é boa o suficiente, então a gente tende a ser mais crítico e exigente, porque a gente não sentiu aquele estado, que a gente nem sabe qual é, mas a gente busca, então deve ser uma coisa arrebatadora, não é isso? Então não é amor. Então a gente começa então a ter esse tipo de exigência, a gente pode ter uma sensação de vazio, porque se eu não experimento então esse amor, então não tem nada. Porque ou eu parece que você só vou ser feliz se eu encontrar aquela plenitude que eu nem sei qual é, se eu não tenho isso, então não tem nada. Nós vamos para esse extremo, a frustração constante, ela acaba trazendo esse tipo de reação. Ou então, ou eu sinto essa falta e essa frustração, ou então eu começo a desenvolver um tipo de ansiedade, porque eu começo a buscar assim, então onde está? Então o que é? Então se não é isso, o que é? Posso desenvolver, por exemplo, a questão de relacionamentos seguidos. Não é esse, então é outro, então uma insatisfação, por quê? Pela nossa dificuldade de aceitar alguma coisa que é boa, a gente fica então naquela busca daquilo que seria ideal, seria perfeito. Então, existe um ditado, né? Normalmente aqui no Brasil, normalmente tem aquela coisa de o bom é inimigo do ótimo, né? Porque parece que quando a gente se contenta com o bom, a gente deixa de perseguir o ótimo. Mas eu costumo dizer que o ótimo também é inimigo do bom. O bom é inimigo do ótimo porque a gente, então, ao invés de se contentar, a gente está querendo sempre buscar alguma coisa melhor, o que é razoável dentro de algum contexto. Mas se eu também, por outro lado, fico tão preso ao ótimo e não desfruto do bom, isso também não é bom. Então, uma coisa é eu poder desfrutar e realmente viver aquilo que é bom e almejar e buscar os caminhos para chegar em algo melhor. Mas quando eu fico preso ao bom, eu passo a ter então uma frustração de querer buscar então vários relacionamentos nessa busca do que pode trazer aquela experiência do amor. Pode fazer, por outro lado, como muitas pessoas trazem isso, como há uma frustração e parece que então a gente não é bom o suficiente, parece que não é pra gente, há uma desistência emocional. Isso é muito comum. Mulheres que, de repente, por conta de frustrações, e muitas vezes não é porque foram iludidas, ou estavam iludidas, mas porque foram maltratadas, foram traídas, esse tipo de frustração de que se é isso o amor, então eu não quero, há uma desistência emocional. Há um tipo de falência, de uma esperança, de uma expectativa de ter um relacionamento que seja saudável, que seja bom. Então a gente acaba tendo uma desistência e com isso a gente sai do jogo, com isso a gente se fecha, com isso a gente veste, por exemplo, uma capa de invisibilidade. Não fica disponível às outras pessoas. Ah, Milton, mas é porque eu fui traída. Mas a gente, então, por conta do nosso psiquismo, uma situação onde a gente sofreu, foi traído, foi desiludido, a gente começa então a achar que se aquele homem me traiu, os homens vão me trair. Então, se eu vou me relacionar, né, e aqui numa relação heterossexual, mas isso acontece com qualquer tipo de relação amorosa, então parece que eu generalizo para todos os homens, todas as pessoas não são confiáveis. Então eu acabo desistindo, tendo uma desistência de perspectiva, inclusive. Né? Isso, então, é um efeito, muitas vezes, a gente está esperando uma experiência arrebatadora de um amor que, se não é, então, uma outra consequência, então tem alguma coisa errada comigo. Então, eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho merecimento para isso. Parece que outras pessoas têm. E vejam,
nós temos um grande problema hoje, que vem já de décadas, não é tão recente da questão da internet, mas primeiro, nós temos aquela romantização dos filmes hollywoodianos, onde então existe um mito de um amor mágico, de um destino mágico amoroso, onde de repente alguma coisa se concilia, que o universo coloca, e depois de tantas dificuldades surge aquele amor daquele homem que vai pegar lá no aeroporto, antes dela pegar o voo para não sei onde, ele então aparece, na última hora se reencontram e aí final feliz. Isso é uma romantização que faz a gente colocar um tipo de referência que não se traduz na realidade. As novelas da televisão, onde tem esse tipo de drama, onde tem a confusão, mas que no final da novela a gente sabe que todo mundo vai casar, que o amor vai vencer, apesar de todas as diferenças. E hoje, sem dúvida nenhuma, as redes sociais. Por quê? Nas redes sociais nós estamos sempre sendo levados à comparação de modelos aparentes de felicidade total, de sucesso, de realização, de homens fantásticos com mulheres fantásticas, em lugares fantásticos, em festas fantásticas, em carros fantásticos. E nem sempre, na maioria das vezes, aquilo também não é verdadeiro, porque há uma tendência, né? Vejam lá no meu vídeo, lá na Hora da DR, que eu estou falando sobre narcisismo, isso tem a ver com essa cultura, a cultura do ego, a cultura narcisista que a gente tem alimentado como forma de consumo. Então nós estimulamos padrões de sucesso, de beleza, de performance, de realização, de felicidade, e aí a gente vê aquilo e fala assim, nossa, eu não tenho aquilo, eu queria ter aquilo, eu jamais vou ter um carro daquele, aquela pessoa deve ser feliz, eu não sou feliz com o carro que eu tenho, com o marido que eu tenho, com a realidade que eu vivo. Eu uma vez, há muitos anos atrás, eu atendi uma pessoa que fazia parte da equipe de escritores de novelas. Então ela escrevia junto com esses grandes autores, capítulo de novela e tal. E aí, muitas vezes, um momento a gente estava falando sobre isso, sobre a realidade da vida, etc, etc. E aí eu perguntei a ela, né? Falei assim, mas olha, sim, a questão da novela, por que tal novela tem, né? Eu brinquei com ela, a pessoa já acorda maquiada com batom, a gente não vê ninguém tendo dor de barriga no banheiro, que são as coisas do dia a dia, que a gente vive do dia a dia. E ela falou assim, uma das abordagens, das estratégias da novela é trazer o dia a dia sem as coisas chatas do dia a dia. Então você traz só a coisa glamurosa do conflito, do amor, da piada, não sei o quê, mas a parte chata da vida a gente tira, porque as pessoas já têm isso. Então elas ficam com uma referência artificial de dramas, de efeitos do dia a dia. Então vejam, nós temos então esse estímulo a um tipo de idealização que faz, por exemplo, com que a gente fique nessa frustração, nessa busca constante. Pessoas, por exemplo, que como não experimentam esse amor mais estável, que vai se consolidando, fazem, por exemplo, começam a querer ter vários relacionamentos para continuar vivendo aquela dopamina do início, né? Aquela dopamina da excitação, da paixão, do interesse, de ficar pensando só nisso. Aquilo aumenta o nosso nível de prazer, de recompensa, só que como depois isso se estabiliza para ter outros ganhos, né? E é preciso que tenha outros ganhos da afinidade, da intimidade. Quando tem essa perda, a pessoa então se desestimula, ela então questiona o relacionamento, ela começa a ver os defeitos e ela vai pular para outro. E vai se apaixonar, vai ter um pico de dopamina, até que depois ela tem que lidar com a realidade. Então a realidade ela não é glamurosa como aquilo do ideal. Só que a realidade é a que realmente nós temos a possibilidade de construção de relacionamentos não só saudáveis, mas que possam atender a nossa necessidade de convívio, de relação, né? Tem aqui algumas colocações aqui, né? Se eu não me amo, não sei como é esse amor. Como vou amar o outro? Essa é uma questão importante, Rosângela. Eu costumo dizer que para uma modificação, para uma mudança de relacionamento, normalmente nós temos que estar buscando um outro relacionamento. Pode ser com a mesma pessoa, mas tem que ser rever algumas coisas que, por exemplo, você está num relacionamento que não é bom, você tem que rever algumas coisas na forma de se relacionar e você tem que colocar num outro tipo de perspectiva esse relacionamento. Se essa pessoa que está com você, ela acompanha isso, esse novo relacionamento pode ser inclusive com a mesma pessoa.
Mas eu digo que essa mudança, ela passa por uma nova relação com você mesmo em primeiro lugar. Se você não faz uma revisão daquilo que faz você permanecer numa relação ruim, para poder buscar uma relação boa com você e com isso você começar a estabelecer aquilo que é preferível para você, o que você é capaz de suportar, aquilo que você não admite, você vai continuar mantendo padrões de relacionamentos infelizes. Então, com certeza, a primeira nova relação, ela tem que ser com você. E essa relação, ela pode ser boa quando você começa a conhecer quais são as suas defasagens, as suas necessidades que não são atendidas. Por que que eu vejo no meu modelo de relacionamentos, muitas vezes as pessoas ficando num relacionamento, às vezes tóxico, num relacionamento muito insatisfatório, durante muito tempo? Porque elas vêm atendidas em algum nível uma necessidade, alguma coisa que elas precisam, mas tem algumas outras dimensões que não são atendidas, começam a ser muito dolorosas, inclusive, mas o medo de perder aquilo é de tal ordem que, ao invés de eu conseguir perceber essa relação, essa troca em vários níveis, eu mantenho desesperadamente aquele, abrindo mão, às vezes, de uma outra coisa que é essencial. Isso daqui a pouco, essa conta não fecha, e aí nós vamos entrar no sofrimento. Então, se eu não começar a perceber quais são as minhas necessidades, alguma coisa que eu não abro mão, aquilo que eu sou capaz de ser flexível, aquilo que eu sou capaz de fazer concessões, até onde eu sou capaz de fazer concessões dentro desse jogo que acontece, um jogo saudável, eu vou ficar ou dependente ou então vou ficar sozinha, porque ninguém vai conseguir atender. Então, esse conhecimento de amor próprio, daquilo que é a sua necessidade, como você busca de uma forma saudável, é o ponto inicial realmente para uma relação saudável. Não existe, então, relação ideal. Nós estamos chegando aqui no meio da nossa live para isso. Não existe uma relação ideal, não existe uma relação perfeita. Agora, existe uma relação saudável, existe uma relação que pode ser construtiva. Então, essas diferenças, né, que vão fazer com que a gente seja capaz de aproveitar e interagir na relação saudável para que ela seja cada vez melhor. Agora, se a gente coloca esse tipo de expectativa lá em cima e não conhecemos, como a Rosângela coloca, não conhecemos qual é a nossa necessidade e aquilo que realmente para nós é fundamental e como eu atendo isso, eu tendo a ficar então na dependência daquele relacionamento. E quando a gente não tem esse tipo de relação ideal com a gente mesmo, né, uma relação mais saudável com a gente, eu posso então sair daquele relacionamento porque ele não era agradável, era frustrante, mas se eu continuo com uma visão que ainda tem que ser amada daquele jeito, desejada daquele jeito, tratada daquele jeito, mas de um jeito muito acima, o que vai acontecer é que eu vou para uma outra relação, mantendo esse critério, e o que vai acontecer? Eu vou encontrar uma outra pessoa que não vai ser capaz de atender aquela minha expectativa, porque ela está lá em cima, está muito distante do real. Agora, isso não quer dizer que eu precisa ou deva tolerar qualquer coisa, aceitar qualquer coisa, concordar com qualquer coisa para poder estar com alguém. E esse aqui é o grande desafio da gente poder avaliar o que seria uma relação que seria saudável. O que seria? Vamos colocar aqui no Instagram, já que o YouTube não me ajudou hoje. O que seria, então, estar num relacionamento saudável? Não ideal, mas um relacionamento saudável, real, mas saudável. A Rosângela está falando aqui. É querer um príncipe que, na verdade, é um sapo. Sempre criando expectativas e se frustrando porque não acontece como queremos. Se eu não receber amor, como vou amar o outro? Salete, essa é uma das grandes armadilhas, eu diria, que a psicologia tradicional vem, às vezes, reforçando, né? Encontrando modelos de explicação que tratam ou abordam que, se de alguma forma você teve algum tipo de lacuna, principalmente na primeira infância, no sentido de atendimento às necessidades, de fortalecimento da sua autoestima, de autonomia e de sensação de segurança, você então não tendo isso, então você não vai conseguir reproduzir isso na sua vida. E aí eu tenho aqui um comentário que foge um pouquinho do que a gente está falando, mas que eu vou fazer de qualquer maneira, porque tem a ver com a minha visão de ser humano e aquela que eu considero no meu trabalho terapêutico. Seria ingênuo dizer que uma criança que está num ambiente onde tem uma carência de cuidado,
onde tem uma instabilidade de segurança, onde tem uma ameaça em relação à sua condição de criança, de equilíbrio emocional, de abastecimento afetivo, de nutrição não só emocional, mas às vezes até física. Evidentemente, um ambiente como esse tende a trazer para essa criança, trazer à tona dificuldades. Mas se você observar à sua volta, muitas pessoas que não tiveram esse tipo de suporte, que também não tiveram esse tipo de afeto, vão desenvolver na sua adultez relações saudáveis. Não há uma relação direta entre a falta disso e necessariamente você vai ter a falta daquilo. Então eu busquei uma pessoa igualzinho ao meu pai. Eu estou repetindo o padrão da sua mãe. Isso acontece? Evidentemente. Mas muitas vezes a gente fica buscando essas relações como explicação de alguma coisa que acontece e que tem uma possibilidade de reação muito maior do que essa relação mais simplista. Como eu considero o ser humano, dentro de uma visão espiritual, considero essa possibilidade do ser humano ser um ser espiritual que vem atravessando várias experiências, várias vidas, vários tipos de experiências de outras pessoas que participam e que influenciam a nossa. Quando eu estou, então, nasço num determinado ambiente e eu nasço num ambiente que tem essas características, esse ambiente ele é importante, mas ele não é determinante. Ele cria uma condição de potencializar, de trazer à tona aquilo que eu já trago na minha alma. Então, se eu já trago na minha alma um núcleo de abandono, se eu estou, então, na barriga da minha mãe e a minha mãe pensa que poderia, por exemplo, me abortar, aquela sensação de que minha mãe pensa em me abortar, como alma, apesar de eu não ter lá a minha realização do corte cerebral, meu cérebro não está desenvolvido, mas eu sou uma alma que está ali consciente. Quando eu percebo essa possibilidade de um aborto, aquilo ativa um núcleo de abandono que eu trago. E vai então vir à tona porque parece que eu vou reviver alguma coisa que eu já vivi. E isso sim é que vai determinar um ambiente, por exemplo, então quando nasce um ambiente de ameaça, de carência de afeto, de suporte, de segurança. Então, se eu tenho uma questão nisso, eu vou trazer ou insegurança, ou então falo assim, então não vou depender de ninguém. Porque veja, até isso, dependendo da pessoa, esse ambiente pode gerar uma pessoa independente, autônoma, que não quer depender de ninguém, não quer se relacionar, ou então uma pessoa que fica na dependência do que o outro vai fazer, eu estou frágil e tal. O que determina uma coisa e outra? Aquilo que essa alma traz. Então, isso acontece também no campo dos relacionamentos. Então, ou seja, não é porque a gente não recebeu que a gente não seja capaz de desenvolver, e mesmo que sendo difícil para uma criança que é tratada assim, mas isso vem como um potencial da alma. De poder, por exemplo, se eu não tive, eu poder ver o quanto que é importante que eu ofereça isso para um filho. Eu posso não ter tido isso como filho, mas ao tomar consciência disso, eu posso então enriquecer a experiência do meu filho, porque eu não quero ter aquele tipo de experiência que eu tive. Isso é consciência. Algumas pessoas vão reproduzir, ok, mas isso não é uma regra geral. Ok? Isso é importante, porque nós ficamos muitas vezes com essa lógica, então, se minha mãe tratou assim, então é por isso que eu não sei. Claro que isso influencia, mas não determina. O que seria então vocês não colocaram aqui, o que seria então um relacionamento saudável no real, né? Ou seja, nós temos algumas características para aquilo que seria um relacionamento saudável, real, saudável. E tem muito a ver, o que eu falo aqui tem muito a ver com o meu modelo de relacionamento 5D, que é um modelo que fala, dentro da minha visão, relacionamento é uma troca. E essa troca ela se dá em várias dimensões. Então, nós, quando nos encontramos com uma outra pessoa, nós estabelecemos trocas que vão nos aproximando, vão nos tornando mais conectados, mais íntimos, porque tem um projeto, tem um sentido, tem um propósito o relacionamento. Então, nós nos aproximamos para trocar, porque nós precisamos, nessa troca, nos desenvolver como pessoas, desenvolver a tolerância, desenvolver a capacidade de sentimento, a capacidade empática. É com essa aproximação de outras pessoas que nós conseguimos realizar projetos mais complexos. A nossa vida está tão mais complexa que nós dificilmente conseguimos desenvolver um projeto pessoal que seja, se a gente não tiver uma família que dê um suporte, um companheiro, uma companheira que consiga dar esse tipo de apoio. Os nossos projetos eles ficam mais consistentes quando a gente tem esse tipo de suporte. E a gente também dá suporte para o projeto do outro. E tem projetos comuns que só são possíveis no casal, só são possíveis numa dupla, só são possíveis numa equipe.
Então, esse é o encontro. E nós nos relacionamos, então, em várias dimensões. Então, um relacionamento saudável é aquele, não é que é perfeito em todas as dimensões, mas é aquele onde você consegue perceber aonde você tem uma necessidade de desenvolver um aspecto com o seu parceiro, com a sua parceira, aonde você não é atendido, como você então estabelece nessa troca o atendimento para que essas relações, essas trocas, elas sejam relações equilibradas, harmônicas, não perfeitas. Mas a construção dessa harmonização, a construção desse equilíbrio é que vai mostrar a conexão, vai mostrar o tipo de afinidade e o que nós vamos chamar então de uma experiência amorosa. Então é isso que eu falo dos filhotes do amor. Né? Os filhotes do amor são aquelas atitudes. Então, quando eu sou mais paciente com uma parceira que não entende como eu entendo, que não tem uma visão como eu tenho, que, enfim, se eu tenho uma paciência e uma tolerância, paciência e tolerância são atitudes amorosas, são filhotes do amor. Se eu tenho uma atitude compreensiva, empática, isso é uma atitude amorosa. É um filhote do amor. Se eu tenho, então, gentileza, se eu tenho um cuidado, se eu faço questão de demonstrar esse cuidado, essas são atitudes amorosas, são filhotes do amor. Então, daqui a pouco, eu começando, e são coisas observáveis que eu posso trabalhar. Eu não costumo ser muito gentil, eu não costumo ser muito carinhoso. E eu começo, então, a trabalhar nisso, daqui a pouco, isso vai se dando de uma tal forma e tão naturalmente que daqui a pouco eu passo a ter um estado de alma, um tipo de encontro que, no fundo, vai ser o que a gente vai chamar de amor. Então, Denise, é um estado que é construído pela observação de pequenas coisas que vão construindo esse estado. A gente buscar esse estado sem observar os filhotes é um distanciamento. Então, a Rosângela, primeiro, eu ser saudável, saber como vou lidar com as diferenças do outro. Essa é uma das questões, né? No meu modelo de 5D, a primeira dimensão é da sensação, né? Da sensação física, do campo sensorial. Então, é onde a gente tem a relação do prazer, onde a gente tem a sensação de segurança, do conforto. Então, a gente tem uma troca onde a gente se sinta realmente atraído, conectado fisicamente com a sensação prazerosa de conforto. Não é só sexo, né? Sexo também, porque normalmente a gente privilegia muito nesse sentido da sensação o sexo, mas não é só sexo, é a sensação de segurança, sensação de conforto, sensação de bem-estar de estar com a pessoa, isso é físico, né? Então, nesse nível a gente tem que ter conexão, porque tem muitas pessoas que estão distantes, tem pessoas que têm aversão da proximidade do outro, física. Então, é uma dificuldade você ter uma relação onde fisicamente você tem dificuldade de estar com aquela pessoa. Então, uma relação que aí tem algum tipo de problema. Na segunda dimensão, eu chamo a dimensão das afinidades. É onde a gente verifica, no encontro de duas pessoas, as afinidades. E nas afinidades aqui não são apenas as coisas que a gente gosta de fazer junto ou semelhantes, mas afinidades são a transparência, o respeito, a cumplicidade, a parceria, a amizade, o respeito nesse sentido do segredo, né? Daquilo que a gente compartilha com o outro, aquilo que a gente não compartilha com ninguém, isso nós chamamos de afinidade. É onde você precisa demonstrar honestidade, transparência, lealdade, é afinidade. Por exemplo, você pode ter amigos que tenham isso e não necessariamente ter uma atração física, não necessariamente ter um afeto no nível do amor, mas isso é fundamental dentro de uma relação saudável, né? O outro nível, a outra dimensão, é uma dimensão intermediária, que é onde a Rosângela está falando aqui, das diferenças do outro, é onde nós temos mais problemas. É a dimensão das individualidades. Onde eu tenho, então, a consciência de que sou eu, as minhas necessidades, o outro que está nessa relação, as necessidades dele, conseguir enxergar as minhas e as dele, e qual é o nível de concessão para que haja um atendimento da necessidade do nós. Então, é eu, você e nós. Quando a gente consegue harmonizar isso com as outras dimensões, nós conseguimos ter uma relação mais saudável. O respeito às individualidades. Então, uma das características da relação saudável é o respeito às individualidades. Então, o respeito às individualidades é, inclusive, respeitar as minhas individualidades, a minha necessidade. Se eu atendo a necessidade do outro, mas abro mão da minha, essa conta tem uma hora que não fecha. Se eu procuro atender somente a minha necessidade e também não faço alguma concessão com o outro, esse tipo de relação não vai ser saudável. Então, uma das indicadores de uma relação saudável é respeito às individualidades.
ter por exemplo, ao invés daqui nessas relações mais da intimidade, da atração física, uma relação saudável não é aquela que tem intensidades ou que tem picos só de intensidade, mas é aquela que tem consistência na atração, na afinidade. Ao longo do tempo ela pode oscilar, mas ela tem consistência no atendimento. Porque se ela tiver essas oscilações, isso torna às vezes tão frustrante que não faz com que haja um equilíbrio à proposta do relacionamento. E nesse nível das individualidades é onde nós desenvolvemos a capacidade de aprender a lidar com os conflitos, porque se tem diferenças, é aqui, nos respeitos às individualidades, que a gente vai poder exercitar essa conexão. É onde a gente tem um maior nível de problemas, com certeza. A outra dimensão, a quarta dimensão, é a do afeto. A dimensão do afeto é onde a gente troca sentimento, o desejo de ver o outro bem, de querer estar bem, de ver o outro querer que a gente esteja bem, de trocar cuidado, de trocar um interesse sincero do bem-estar do outro. Veja, não tem a ver com sexo, não tem a ver apenas com afinidade. É o prazer de querer ver o outro bem, de querer ser tratado bem, de querer poder tratar o outro bem, e isso dá um nível de satisfação que é um outro nível. O que costuma acontecer muito? As pessoas buscam esse tipo de afeto, elas buscam ser atendidas nessa necessidade sentimental, de serem supridas nisso, mas elas não têm na sua plenitude. Então elas acabam abrindo mão das suas individualidades, de, por exemplo, não ter tanta afinidade em relação à prática sexual, mas abrem concessões para tentar manter ou garantir um suprimento afetivo. É claro que essa conta não fecha, porque se você está com alguém que não é capaz de ter um carinho por você, de querer gostar e querer cuidar de você, de gostar de ver você bem, de querer o seu bem-estar, e também você, nessa troca, se você não tem isso, você vai ter uma relação mais utilitarista. E tem tudo bem. Se você está consciente, tudo bem. Mas a expectativa do afeto, ela vem no afeto. O problema é que nós tentamos compensar uma coisa com a outra, e aí então, para poder atender a minha necessidade, ou para ter o afeto, eu abro mão das minhas necessidades para atender a necessidade do outro. Então eu atendo a necessidade do outro, mas eu fico com déficit, porque eu fico na expectativa de ter afeto. E às vezes eu nem tenho. É a expectativa de ter. Isso gera uma relação que não é saudável. O que então é uma relação saudável? Quando tem trocas equilibradas em todos os níveis. Não plenas, não perfeitas, mas equilibradas. Onde falta alguma coisa, mas a gente compensa com o outro, a gente comunica o outro. Um dos grandes demonstrativos de uma relação saudável é conseguir garantir um nível de comunicação mais transparente. O outro não adivinha o que você quer. Está cheio de piadas aí, de situações divertidas na internet em relação a isso, né? E, por exemplo, em relação aos homens terem dificuldades de entender o que as mulheres estão falando quando elas estão falando o que falam. Mas, tirando a questão do gênero, mas é realmente a diferença de comunicação de uma pessoa para outra. Uma pessoa que tem uma perspectiva e um mindset sobre a vida em relação a outra pessoa que tem uma visão completamente diferente. E aí já não é mais a questão de gênero, é pelas diferenças individuais. Então, o nível de comunicação, uma capacidade clara de comunicação, de poder falar das suas necessidades, de poder compreender a limitação do outro, de ser capaz de desenvolver um tipo de comunicação mais clara, não violenta, favorece uma relação saudável, mesmo que ela não seja perfeita. Então, quando eu tenho trocas equilibradas em todos os níveis, não quer dizer que elas vão ser perfeitas, complementares plenamente, mas tem que ter um mínimo de equilíbrio, porque se eu tenho uma troca em algum dos níveis que seja tão defasada que gera um desequilíbrio, essa relação não é saudável e ela vai gerar sofrimento, ela vai gerar frustração. Então, veja, não é uma relação perfeita, porque não existe relação perfeita ou ideal. Existe relação em construção, até porque vocês provavelmente conhecem pessoas, se já não passaram por isso. Você pode ter uma fase da sua vida, uma fase de relacionamento onde parece que está tudo perfeito, tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo parece que encaixa, aí de repente, com o passar do tempo, parece que alguma coisa se desfaz, alguma coisa desanda, algum acontecimento novo e você passa a ter problemas. O que houve? É porque nesse encontro, esse abastecimento, essa troca, ela é compatível com o nível de consciência de cada um. Então, se eu tenho um nível de consciência que vai mudando e o outro ficou estacionado, eu começo a demandar coisas que o outro não percebe, que o outro nem está interessado. Então, eu começo a esperar uma coisa e o outro oferece outra coisa. Então, ao longo do tempo, esses encontros, eles podem virar desencontros. Por isso que a gente precisa estar atualizando o tempo todo. Nós precisamos discutir a relação
para poder ver aquilo que está legal, aquilo que não está, aquilo que não me agrada, aquilo que te agrada, porque é isso que vai fazendo a gente checar se aquela relação continua sendo saudável, na direção de atender aquilo que realmente para ela, para essa relação, é a finalidade dela, que é a gente crescer com ela. É a gente poder perceber como que aquilo abastece a gente de companhia, de suporte, de afeto. Faltou eu falar da última dimensão, né? A quinta dimensão, que é a dimensão do espírito, da alma. É quando então nós encontramos com uma outra pessoa e nós passamos a ter uma troca, um tipo de conexão de outra ordem. Uma conexão no nível da alma. É uma conexão de propósito, de envolvimento, de compromisso com a vida, de conexão de uma transcendência que escapa totalmente à razão, até à emoção, a questão do sentimento e a atração física. Ela nos coloca numa troca de sentido, de alinhamento de vida. E não é que sejamos então iguais e tal, mas é perceber que aquilo há uma convergência, um tipo de conexão, um tipo de fraternidade, um tipo de complementaridade num nível que a razão não consegue explicar, mas que é muito comum a gente ver pessoas que têm um nível de conexão e conseguem, às vezes, por conta disso, tolerar até mais facilmente as diferenças, porque tem uma conexão que abastece a alma. Então tem uma troca que abastece no nível mais físico, tem uma outra que abastece no nível mais do convívio, tem outra que abastece no nível da gestão das necessidades, do amor próprio, tem a gestão do afeto, o abastecimento do afeto e tem o abastecimento da alma. Nós precisamos de abastecimento e de troca em todos os níveis. Não existe uma relação ideal, mas existe uma relação onde esse equilíbrio, onde esse atendimento, ele vai acompanhando as mudanças que vão acontecendo na nossa vida. E é por isso que algumas relações, durante algum tempo, elas podem ser boas, e em algum momento elas têm que se refazer para uma outra relação, ou essa relação para o outro patamar, o que é mais difícil, mas em se fazendo, esse casal pode permanecer, mas é uma nova relação. Às vezes não ao ponto de então ter que buscar, ou acabar indo buscar, uma outra relação que atenda um outro propósito, um outro tipo de demanda que aquela relação deixou de atender. Isso não quer dizer o impulso de não atendimento, a satisfação de uma necessidade mais imediata, mais física, mais... É algo que vai acontecendo e que a gente só vai conseguir avaliar a partir do momento que a gente vai tendo consciência daquilo que é fundamental, daquilo que eu demando. Porque, vejam, muitas vezes, se tem uma necessidade interna minha, que não é atendida, como a Salete colocou, por exemplo, um tipo de lacuna em relação ao amor próprio, e eu tento buscar que o outro me abasteça, como se o outro que fosse me abastecer desse amor, que na verdade é o que falta de amor próprio, não vai adiantar, porque você vai sempre pular de relação em relação, procurando uma coisa que você não vai encontrar. Por quê? Porque esse tipo de abastecimento, ele não está no outro. Como a Rosângela falou, esse é o tipo de ajuste da relação que tem que ser mais saudável de você com você mesmo. Porque, veja, eu não posso colocar minha necessidade de afeto, de cuidado, no outro, porque o outro pode ir embora, o outro pode escolher uma outra coisa, o outro pode morrer. E se eu coloco o sentido da minha vida no outro, ele não pode sair de perto de mim. Ele tem que estar perto de mim. Então ele não pode sair, ele não pode... Isso tem a ver com a gente, então não tem a ver com a relação. O que muitas vezes a gente faz é a gente projetar no outro, criar uma expectativa de que o outro que venha atender essa nossa necessidade. E aí nós tornamos essa relação uma relação que não é saudável, ela é adoecida. Aí a gente começa a reclamar, mas o outro não faz, o outro não viu, o outro... E é claro que tem a coisa de uma permanência, de não ser vista, que fala assim, então, peraí, então se eu não sou considerada na minha necessidade, na minha importância, na minha voz, então essa relação não é para mim. Só que se isso é uma questão, e isso é muito difícil, porque depende de uma autoobservação mais apurada, mas se esse tipo de necessidade tem a ver com a minha necessidade, uma falta que eu tenho desse amor próprio, não há um outro que vá conseguir trazer. E eu digo mais, costumo dizer isso para alguns dos meus clientes que estão nessa situação. A pior coisa que poderia acontecer para você, que está nessa situação, era encontrar que realmente amasse você daquele jeito. Por quê? Porque você ia achar, nossa, agora encontrei alguém que me trata, né, como uma rainha. Mas se a minha questão é a questão de importância, de eu não ter consciência da minha importância, e tem alguém que me trata como uma rainha, eu me sinto como uma rainha, se essa pessoa for embora, você continua com a sensação de não ser a rainha. Então, se essa pessoa vem e acomoda, você não se dá conta do que você precisa.
E aí, mais cedo ou mais tarde, você vai se deparar. Então, nessa hora, quando eu olho e vejo a minha necessidade, eu percebo o trabalhar, a minha autoconfiança em relação ao meu empoderamento, a minha autonomia, a minha necessidade. Isso não quer dizer se isolar, não quer dizer ser soberba, arrogante, não, mas reconhecer isso, reconhecer esse tipo de característica em mim, ajuda que eu, de fato, eu possa entrar numa relação. Porque se eu tenho um buraco e eu fico então me sentindo 50%, e eu fico imaginando que alguém de 50% que vai tornar a minha experiência de 100%, eu corro um risco. Por quê? Porque se essa pessoa for embora, eu fico 50%. Agora, quando eu percebo que sou 50% e eu faço um trabalho para me completar, para estar plena como 100%, aí eu posso encontrar alguém que, sendo 100%, vou ter uma experiência de 200%. Mas se essa pessoa for embora, se ela resolver alguma outra coisa, se de alguma forma ela não me atende mais e ela tiver que se separar dela, eu continuo sendo 100%. Eu posso lamentar o afastamento e o convívio daquela pessoa, mas ela não tira de mim expectativa de vida, esperança e felicidade. Claro que eu vou ter a falta dela, mas eu continuo inteira. Porque senão a gente fica imaginando que um outro completa, que é uma das ilusões da relação ideal, mas isso não nos preenche, não nos complementa. A relação serve inclusive para isso, para a gente poder perceber naquilo que o outro abastece, como é que a gente pode trocar com o outro para que a gente seja melhor, para que a gente se desenvolva melhor, né? Rosângela Ana Paiva, ao longo do tempo as pessoas mudam. Quem não percebe essa mudança acaba se perdendo, não conseguindo manter mais essa convivência. Esse é um dos grandes problemas, né, Rosângela? Das relações que muitas vezes se perdem, não observar essas mudanças, não atualizar esse tipo de alteração, e aí quando se dá conta, tem uma defasagem que é irreparável. E o pior disso é que, às vezes, depois de um longo tempo de muita frustração, de muito desgaste, de muito desencontro. Então, um dos cuidados importantes para nós aqui existe uma armadilha, uma estimulação mesmo, hoje, principalmente nas redes sociais, de um modelo de realização, de felicidade amorosa, de sucesso no casamento, de realização de vida como casal, de corpo, inclusive, de estética, né? Que faz com que a gente fique sempre naquela visão de algo inalcançável, de algo que parece que aquelas pessoas vivem, que é felicidade, e que se aquilo é felicidade, então eu não vou alcançar essa felicidade. Vai ver que então não é para mim, vai ver que eu não tenho valor suficiente, eu não tenho merecimento suficiente, a vida não gosta de mim, Deus não olhou para mim. A gente vai encontrando formas que vão reforçando uma sensação de que aquilo não é para gente, essa frustração, a visão de uma desistência emocional, muito mais porque a gente está sofrendo não é pela relação real que a gente tem, a gente está sofrendo pelo que falta chegar nessa relação ideal. E é claro, como sempre vai faltar alguma coisa para ser perfeito, a gente sempre vai sofrer. Quando eu consigo valorizar o que eu tenho e em cima do que eu tenho eu almejar melhoras naquela direção, aí eu consigo viver plenamente o que eu tenho, buscando aperfeiçoar o que eu tenho para que seja melhor e não para que seja o melhor, para que seja o perfeito. Em vez de buscar o perfeito, aperfeiçoar o que eu tenho. É claro que aí, observando que em alguns momentos a relação mostra que eu preciso avançar, eu demando coisas que o meu companheiro ou a minha companheira não respondem, não atendem. Então aí é hora de fazer a avaliação de, então, com aquilo tudo que eu tenho de bom, eu consigo conviver com isso que não é bom para mim? Eu consigo ver uma perspectiva de conviver com isso sem afetar o meu equilíbrio? Se for, é isso, ou seja, tem alguma concessão, algum tipo de tolerância, algum tipo de convívio com essas diferenças que vai fazer com que a gente possa, inclusive, desfrutar de uma relação saudável, construtiva. Mas se aquilo que é ruim passa a ficar tão ruim que desequilibra o nosso sistema como um todo, nós temos que repensar se realmente não é preciso abrir mão do que é bom em função daquilo que é muito ruim. E isso não existe uma receita. Se tivesse, era aquela receita que ia salvar todo mundo. Não existe uma receita de bolo. Por quê? Porque isso é totalmente subjetivo, é singular. Cada um de nós é capaz de tolerar coisas que o outro não toleraria. Cada um de nós é capaz de fazer escolhas em relação a prioridades que são suas e não são, as outras pessoas não têm como questionar, porque só você sabe a sua trajetória até ali. Só você tem essa trajetória que às vezes você nem sabe, mas que está determinando as suas escolhas. Então só a pessoa que sabe. Agora, quando a gente percebe que está fazendo escolhas que estão trazendo um nível de desequilíbrio, de sofrimento, é sinal que você precisa mudar alguma coisa para uma relação que seja saudável.
Muita dos sofrimentos da relação ideal é a gente estar tentando viver alguma coisa que está muito distante do real. E aí a gente desqualifica o que a gente tem para lamentar o que a gente não tem. E isso é emocionalmente muito adoecido, porque não nos ajuda, e não é, volto a dizer, não é para a gente aceitar qualquer coisa, mas a gente aceitar e valorizar o que tem para construir alguma coisa melhor. É isso que faz com que a gente se desenvolva. E não simplesmente ser beneficiado com o príncipe que vem e que então completa a nossa vida. Isso acontece nos filmes da Disney, das princesas da Disney, mas não acontece na vida real. Por isso que aí ficou com essa sensação, né, do príncipe que aparece e depois vira sapo. Não, nós temos momentos de sapo, temos um momento de príncipe. Nós temos momentos, então, que a gente é capaz de construir uma relação construtiva, está aberta à comunicação. Tem horas que a gente está lá com dificuldade de conseguir comunicar. Agora, se eu percebo que isso oscila, mas oscila numa faixa de equilíbrio harmônico, então é isso. Como é que a gente convive com isso? Porque ninguém vai estar o tempo todo de bom humor. Ninguém vai estar o tempo todo disposto a sair. A transar. Mas quando eu começo a ver que isso, nessas oscilações, mantém uma dinâmica compreensível, construtiva, saudável, então eu aprendo a conviver com isso, desfrutar do que eu tenho, para poder avançar nesse sentido. Muitas vezes nós cobramos do nosso parceiro, da nossa parceira, um tipo de 100% que a gente também não oferece. E o problema é quando a gente acha que oferece os 100%, porque isso tem alguma coisa errada. Todos nós vamos ter as nossas oscilações, as nossas variações. Se eu consigo perceber e reconhecer as minhas, fica mais fácil de reconhecer e entender dos outros. E aí, se eu vou aceitar ou conviver com aquilo ou não, é uma outra conversa. Mas esse processo é fundamental para a gente poder ter uma relação saudável. Uma relação ideal não existe, mas uma relação real, ela pode sim ser saudável. Mônica, respondendo a sua pergunta, pode sim ter uma relação saudável. Qual é a grande dificuldade para isso? Os desafios são as diferenças, porque você pode estar pensando isso aqui na live e querendo pensar e agir assim, às vezes o seu parceiro, aquela pessoa que você tem um interesse, ela não pensa assim, ela não está aberta a isso, ela não está valorizando a relação como você valoriza. E aí nós temos um problema, um desafio, que é como a gente ajusta essa diferença pessoal, a diferença de expectativa sobre o relacionamento, né, que passa por essas diferenças pessoais. Esses são os desafios. Nós temos níveis de consciência diferentes. Nós temos preferências diferentes. Eu costumo dizer, quando você tem diferenças nas afinidades, né, que o que mantém a relação saudável não são as afinidades, não é aquilo que a gente é afim, não é aquilo que a gente combina. O que vai determinar se a relação é saudável ou não é como nós lidamos com as não afinidades, com aquilo que a gente não combina. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente consegue conviver para ter e manter o que é bom? Como é que a gente convive com aquilo que é diferente? Uma pessoa que tem uma religião A e o outro tem uma religião B. Se a gente não tiver um tipo de azeitamento, de respeito, de conseguir conviver com essas diferenças, essa relação não vai ser saudável. E é desafiador. Da religião, do posicionamento político, quantas pessoas a gente viu, casais, porque posicionamentos políticos diferentes? Ou o convívio que vai trazendo essas diferenças à tona? Como eu costumo dizer das viagens, né? Viagem é o grande teste de relacionamento. Você viaja com a pessoa, vai para o exterior com essa pessoa, passa lá 15 dias viajando, colocando mala para cá e tal. Você começa a ver as diferenças de como, do humor, do tratamento com as pessoas, de iniciativa para escolher restaurante, não sei o quê. E aí você vê que essas diferenças é que vão determinar se você consegue conviver com isso sem te afetar ou se isso realmente é muito perturbador. É como a gente lida com as coisas que não são afins, é que vai determinar se nós temos uma relação saudável ou não. Não uma relação que a gente é submissa ou submisso, mas uma relação que a gente tem um nível de compreensão, um nível de posicionamento sobre essas diferenças. Isso que vai determinar se uma relação ela é saudável. Porque diferenças vão acontecer. Se a gente não consegue lidar com as diferenças, essa relação não vai ser saudável. Se existindo as diferenças e eu consigo e aprendo a conviver com elas sem que isso seja um desequilíbrio, um sofrimento para mim, então essa é uma relação saudável. Mas ela não é perfeita. Ela não vai ser ideal. Rosângela, muito boa live, ótimo. Temos muito que aprender ainda, menos sofrimento. Obrigado, Rosângela. Sempre aí cuidadosa e agradeço aí o estímulo. Bom, 9h20, já falamos muito. Quero agradecer muito a vocês. Uma pena que a gente não conseguiu pegar o pessoal do YouTube hoje. Eu vou depois ver como eu estou gravando no meu computador, eu depois vou colocar isso como um vídeo no YouTube e vou colocar lá
na playlist A Hora da DR. E aqui no Instagram, o pessoal que está no Instagram, está lá como Rios, é só procurar no meu feed, estão lá todas as horas da DR, ok? Quero agradecer muito a vocês, para aqueles que vão estar comigo no final de semana, até breve, estaremos aqui na nossa imersão presencial, muitas vivências, muitas constelações. Quinta-feira que vem estaremos de volta aqui, com mais um tema da Hora da DR, e não esqueçam de entrar no canal A Hora da DR com Milton Menezes, entrem lá, já tem alguns vídeos para serem colocados, que já estão colocados, segunda-feira tem outro, e quarta, enfim, e se inscrevam lá no canal, porque isso ajuda o algoritmo a eu poder passar a transmitir live por lá, tem que ter um número X lá de inscritos, então se inscrevam lá, compartilhem o link de lá com as pessoas que vocês julgam que podem se beneficiar, ok? Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem em paz, até quinta-feira que vem, para aqueles que vão estar comigo até sábado. Tchau, até mais.